quando é considerado a atuação de micro-organismo num dado tecido, isso passa premissa na disposição que pelo meu mapa kármico eu traga e o tipo de guarida e suporte que tenho dado ou desguarnecido e que viabiliza aquele estado de coisa. Em sendo assim, vai ocorrer de existir um micro-organismo no corpo que a minha defesa consegue abordar, imobilizar, eliminar e manter um ajustamento e fortalecer dada a resposta. Se considerar o câncer, diariamente meu organismo produz uma célula alterada. Na apoptose, isso é cortado, a célula adoecida é desintegrada, mas diário, num contínuo, existe produção da célula tumoral que há um elemento de defesa que vai abordar e romper aquele processo e fazer a eliminação. E isso ocorre com qualquer outro micro-organismo, seja fungo, bactéria, vírus, que se meu organismo, um dado tecido, que é detectado e abordado para sua imobilização, eliminação quanto possível, mas que se existe uma falha, uma desestrutura nessa frente imunológica, vai encontrar campo para proliferar e liberar a respectiva substância. E isso passa pelo campo mental. Conforme André Luiz vai dizer em Evolução em Dois Mundos, no capítulo Invasão Microbiana, que quando eu menoscabo o uso da minha força para o bem, ou abuso, seja adulterando, manchando a relação da matéria na sua interação constante, metabólica, quando me rendo inerme ao desequilíbrio, à desarmonia, seja quando eu impinjo uma perturbação, um malefício ao outro. Isso vai plasmar TC no fisiopsicossomático uma ruptura, uma flechada desestabilizante nessa harmonia. Quando essa disfunção se instala e expressa, a área desajustada
e prejudicada se torna passível e viável de ser invadida e atacada por micróbio, elemento infinitesimal, qual uma praça, um campo desguarnecido ao léu. Porque a sentinela, a guardinha que tem ali, não tem estrutural imprescindível para agir, ir ao encontro daquilo e regenerar e refazer aquela solução de continuidade. E vai acontecer dela ficar ali em torno da área lesada, num tateio para tentar balizar a presença ou jugular, limitar a expansão de dado invasor, mas sem poder ir além. Então veja que existe uma tentativa de amortecer aquele choque microbiano, de atenuar o alcance disso, mas defeso para essa sentinela, esse guardinha. Nessa desarticulação, nesse choque, ocorre de adentrar, infiltrar um elemento perigoso para a área, como o câncer supracitado, que ao abrir caminho entre uma célula sadia, começa a gerar tumoração agressiva, invasora, metastática, que distribui per si. Mas o carro inicial disso, o sino que tocou, começou na mente, no psíquico, numa vibração desajustada, numa onda enfermiça que eu emito e que vai ter um efeito, uma reverberação de uma irradiação ultravioleta, um raio-x, em aplicação, ação imprópria, indevida. Com isso, a moléstia, a morbidez multiplica num processo, num caminho largo, descontrolado de devastação, destruição, de ruína, de desgaste, de degenerência. Porque ocorre um esgotamento de força, uma vez que a renovação moral, o melhoramento de conduta, de pensamento, não é buscado pelo interessado na cura, ou para aquele a quem ela deveria dirigir-se. E aí entra a simplicidade, a humildade, a mansuetude, a paciência.
o devotamento, o esforço no bem, o espírito de serviço, o movimento digno. Porque com isso eu me fecho a uma corrente amorosa na minha direção, que deseja que eu aproveite esse estágio que me foi dado aqui. Porque estar num corpo de carne é um estágio muito disputado, que eu preciso aproveitar com bastante afinco e desejo de tirar disso uma reverberação, uma experiência que auxilia. Lá no astral existe fila e fila de espírito que pleiteia um lugar aqui e que abre mão de uma perna, de um olho, de um ouvido, de uma mão, de um fígado, mesmo sabedor de que a vida, o cosmo, precisa de um fígado que é órgão vital, mas enquanto uma experiência que para ele talvez seria uma gestação e já teria um impacto benéfico que ele precisa para depois retornar numa condição alongada, que poderia vir o nascimento e continuar. Tamanha importância que é o mergulho na carne para o espírito endividado e o quanto isso é trabalhoso para ser concedido. Basta lembrar que preparar um corpo de carne, fazer um movimento de local que vai renascer, do que vai reencontrar, de experiência que vai confrontar, não num veredito, mas como um mapa prévio de purgação e aprimoramento que me compete, é feito por inúmero trabalhador de boa vontade que se dispõe e gasta trabalho, tempo e energia para que eu volte, para que isso se torne possível e passível de bem-sucedimento para mim. Por isso que ao perceber que estou aqui, preciso valorar o movimento de esforço que me compete e aquilo que me ajuda a ter vontade, a querer. Porque é isso que é capaz de me fazer em busca e precipitar a condição sine qua non, imprescindível, inexorável para que eu possa seguir. Por isso que, ao me fechar a uma vibração nobre, eu estou adotando, trazendo para mim um comportamento, uma atitude desfavorável, prejudicial a mim mesma, num claro menoscabo mas quando procuro essa boa vontade, esse desejo
pela simpatia, pela cooperação que instilo e que distribuo, a força, a energia física encontra um eficaz, sólido apoio, baluarte, na radiação, no eco da solidariedade. E com isso é possível limitar a disfunção, desajuste via neoplasma, tumoração benigna, não metastásica, que ainda responda e seja sensível a uma influência e ação organizadora, costuradora do tecido, estrutura adjacente no rente metabólico. E com isso é possível citar inúmera condição que passa por essa viés. O criador da língua Esperanto, ele tinha um ideal de acabar com a guerra ao criar uma língua que pudesse ser internacional, para que entre um russo e um alemão tivesse um sentimento mútuo de auxílio, que viabilizaria um entendimento, um diálogo. E quando ele foi para um congresso na Alemanha, que a língua já havia se expandido, e ocorreria mais um congresso do Esperanto, e que feliz ele se dirigia para o movimento, estoura a Primeira Guerra Mundial, que é quando ali no início do século XX, em torno de 1910, precisamente por volta de 1914, o tiro inicial ali da duelo. E aquilo desgostou tanto que ele, em se deixar abater e deprimir por aquela situação, precisou, com a esposa, de voltar para a Rússia, onde ele morava, porque, como a Alemanha estava em guerra com a Rússia, um cidadão russo não poderia permanecer em território alemão, então ele não pôde participar do congresso, precisou retornar, estava ele e a esposa, fizeram gradação em diversos pontos ali da Europa para conseguir retornar para a Rússia, devido à instabilidade que acontecia e ao ambiente hostil que reinava. E já enquanto estava retornando para a Rússia, depois de diversa parada para continuar a viagem e conseguir finalmente sair da Europa e ir em direção à Rússia, ele sente uma dor no peito, foi o início de um infarto. Quando chega em casa, aquilo havia amainado, ele disse que não precisava chamar o médico, mas enquanto dormia voltou a dor com muito mais força. Foi um processo de fraqueza que ele passou a experimentar e, tempo depois, veio a desencarnar
pelo problema da cardiopatia. Ou seja, a psíquico dele, ao ser afetado por aquela situação da guerra, ao qual ele lutara tantos anos para limitar, para erradicar, sob o defraudo da bandeira Esperanto, teve um choque, um chacoalho emocional para ele tal, que repercutiu no órgão, na área física mais suscetível dele, que vai ter a ver com o pregresso e a vivência. Um rapaz, ele tinha uma filha de 2 anos, casado, sentiu uma dor no peito à noite. A esposa falou para ele procurar o médico. E, inclusive, a irmã dela era médica e orientou para que ele fosse. Ele disse que não precisava, que já tinha passado. Teve um infarto fulminante dormindo e amanheceu desencarnado. Ou seja, isso mostra como que o movimento do físico, ele acaba que reflete algo da minha mente, da minha conduta. Até a minha disposição de procurar ajuda quando preciso. Porque veja, eu, como um ser falível, um espírito inferior, vou precisar de ajuda em algum momento. Em se considerar a minha condição de um espírito imperfeito, falho, o Cristo tem me ajudado até aqui. Mesmo que eu não conseguindo corresponder e ser fiel a Ele, e tendo queda após queda diante do seu chamamento, da sua fidelidade, da sua imperecibilidade, Ele continua vertendo auxílio e bonança na minha direção. E sendo assim, quando ocorre algo comigo, eu preciso ter a abertura de ir em busca de uma solução. Porque se eu ignoro dada a situação que bate à minha porta, isso pode significar um agravamento que vai ser sem volta quando aquilo mostra para mim. Porque a movimentação no cosmo orgânico, ela passa pela minha condição emocional, espiritual, que, em tendo uma vontade no bem, aciona e movimenta célula de defesa, de energia, a própria mitocôndria, que está no núcleo da célula, no caso no citoplasma. No núcleo seria a informação do gene para aquilo que é produzido ali no citoplasma e a organização de respectiva estrutura. Daí essa mitocôndria que está ali nesse citoplasma e que manobra a respiração aeróbia, ela verte uma energia que tem a ver com a minha mente. E com que a minha vontade consegue manejar.
Daí a mitocôndria está relacionada à questão de envelhecimento, a energia, processo de desgaste, de fraqueza, de cansaço exagerado, de prostração, mas que é regulado e acionado pelo psíquico. Por isso que enfrentamento em relação a isso tem a ver com a minha moral e com a minha atitude diante do que ocorre. Não é aquilo que acontece, mas como eu lido. E aí está o conceito da epigenética moral. Porque, de acordo com a irradiação da minha mente, onde eu me demoro e aquilo que elaboro e distribuo de onda, isso vai ecoar no gene que é desativado ou reativado, com a respectiva informação que isso traga subsequente, de auxílio ou de enfermidade. Porque é algo dinâmico. Isso ocorre devido a fato de existir uma predisposição, um arcabouço enfermiço em torno de uma área devido ao desequilíbrio, da desarmonia da força da energia psíquica, que gera ruptura, intermitência, solução de continuidade, rompimento na interação pontual entre o veículo orgânico e o perispírito, pela qual se insinua e ocorre o assalto, a invasão microbiana, a que eu seja mais particularmente, no específico, inclinada, propensa, pela natureza, pelo registro da minha conta, do meu débito kármico. Pregresso. E aí vai variar de acordo com aquilo que emito. Porque tanto eu posso ter uma alteração no coração devido a ser o meu órgão de choque, pela minha experiência kármica, como pode acontecer de um ódio que eu insisto em nutrir reverberar numa subtura da minha pressão e uma alteração que vai acontecer. E aí, ao se consolidar e acontecer esse ataque, essa insinuação, pela brecha, pela fresta da minha vulnerabilidade, da minha disposição enfermiça, vai surgir a moléstia, a enfermidade, seja com um sentimento visível ou assintomático, se estabiliza, ocorre ou irradia, distribui, conforme a disposição e a ordem da minha mente mesma, que vai agir para refazer ou não deixar o léu, a defensiva orgânica, que mobiliza o recurso que há em mim,
no meu supremo esforço, desejo de reajuste, de recomposição. E aí entra esse querer titânico, infatigável, supremo, de melhora, que é um heroísmo, em que assumo me tornar médica de mim mesma e abraço o que preciso fazer para que socorra. Aí, por automatismo, que é algo que é instantâneo, vou admitir, permitir ou recusar, negar, segundo onde eu estiver, no princípio, na base da causa e efeito, ação e reação entraria aqui. A participação, a intromissão de dado, entidade patogênica, destinada a expurgir em mim, a me purificar em forma de dor, o resíduo, o resquício maléfico, que vai corresponder e se ligar àquilo de mórbido que implantei ou fiz gerar em perturbação na vida de alguém. E por esse motivo, quando existe uma abstenção do contato e da interação com uma força ou uma energia que opera, que tente me levar para uma perturbação, um transtorno, uma perda de tempo, um desequilíbrio, e aí entra a paixão vulcânica. Eu preciso fazer esse caminho de afastar disso e me proteger, porque vou prestar conta daquilo que foi aquinhoado em empréstimo, a título precário. E entra no caminho abordativo. Porque se eu aceito aquela interferência que desajusta, desagrega, isso é uma evasão, uma omissão da minha parte em relação a mim mesmo. Por outro lado, buscar o movimento, a ginástica do trabalho nobre. Isso permite que uma vibração de desnorteio, de delírio, vá esmainando, evaporando e desaparece, à medida que sou fiel nesse empenho. Porque na caridade pura, cristalina, não é necessário que eu passe pela morbidez para expungir resquício de sombra, que ainda se incorpore e cristalize no meu fundo, no meu imo mental. Mas veja, isso é um processo de gota homeopática, que a sombra teimosa, persistente, insiste em voltar. É algo que eu tenho que, como Jesus vai dizer, vigiar e orar. Com essa ginástica moral.
para quebrar a animalidade, minha barbaridade, minha arrogância, minha cobiça, minha perversidade, minha luxúria, minha avareza, e plantar em mim e regar a bonança, a humildade, o perdão, o auxílio, porque isso vai me fortalecer e me angariar disposição na autodefensiva, no autoajuste, contra aquilo que de sombrio, destruidor, degenerante, degradante, me alcança e me articula, me viabiliza a possibilidade, a arruela imprescindível e necessária para avançar.